Queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias, por favor, em Romanos, capítulo 1. Paulo, irmãos, autor dessa carta, escreveu para a igreja que se encontrava em Roma. E do versículo 1 até o versículo 17, nós temos uma introdução a essa carta. Então, Paulo, ele se apresenta como remetente, ele apresenta ali no escrito o destinatário, que é a igreja que se encontrava em Roma, traz uma saudação calorosa e espiritual e apresenta o propósito pelo qual ele escreve aquela carta. O propósito dele escrever aquela carta é poder, muito em breve, visitar a igreja de Jesus que estava em Roma. Além disso, ainda nessa introdução, ele fala que o objetivo dele visitar os irmãos que estavam em Roma não é uma aventura pessoal ou um desejo de turismo à capital do império da época, mas ele deixa muito claro que o objetivo é simplesmente espiritual, que a vida dele é governada, dirigida, conduzida pelo Evangelho, que a razão da vida dele é levar o Evangelho onde o Evangelho não foi alcançado, e ele quer visitar aqueles irmãos para de alguma forma alcançar pessoas através do Evangelho para Deus também na cidade de Roma. E ele nos ensina nesses 17 primeiros versículos, que é o que nós estudamos nas duas últimas pregações, que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo tipo de pessoa, em qualquer lugar, através da fé, para a glória de Deus. Feita essa introdução, o apóstolo Paulo, então, vai, a partir de agora, até o final do capítulo 11, responder uma única pergunta: o que é o Evangelho? Então, ele resume o que é o Evangelho nessa introdução, em 17 versículos, e agora ele vai ampliar a nossa compreensão e nosso entendimento. Então, a partir de agora, nós estamos indo numa sequência. Se você não puder vir em uma pregação, assista depois online, acompanhe a sequência, para que quando as delícias, as profundezas do conhecimento chegarem no capítulo 8, 9, 10, você possa compreender e se deleitar. Porque agora ele começa a explicar para nós efetivamente, usando aí 11 capítulos, explicando o que é o Evangelho. E nesse primeiro momento, o que leremos hoje, do verso 18 do capítulo 1 até o verso 32, ele começa a mostrar quão deplorável é a situação da humanidade. E por que ele faz isso? Para explicar, daqui a pouco, porque o Evangelho é tão necessário para a humanidade, porque realmente a condição da humanidade é terrível, é deplorável. Você que é cristão há um tempo, talvez ouvindo isso fique desinteressado, mas eu quero chamar a sua atenção. Não pense que isso é uma coisa básica e simples, pelo contrário. O que nós vamos ler aqui nessa noite, talvez não tenhamos nenhum outro texto tão aplicável à realidade do século 21. Parece que o apóstolo Paulo está falando da cultura ocidental na qual nós estamos vivendo, e não simplesmente da cultura do primeiro século. Então fique motivado, vamos começar a entender o que é o Evangelho através da palavra de Deus, a partir do verso 18, vamos ver hoje quão deplorável é a situação da humanidade, quão carente ela está do Evangelho. Diz assim a palavra do Senhor: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si.
Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Meus irmãos, do verso 18 até o verso 23, nós vemos claramente que Deus está indignado com uma humanidade que é, sobretudo, fora de Cristo Jesus, uma humanidade idólatra. O texto começa dizendo que a ira de Deus, a indignação de Deus, não é que Deus fica irado como eu posso ficar irado e ter um acesso de raiva e sair gritando e ter atitudes impensadas. Deus não é homem, Deus não age assim, Deus é santo, Deus não é como nós. Quando a Bíblia fala da ira de Deus, a Bíblia está falando sobre essa indignação que Deus tem contra tudo aquilo que é equivocado. Deus vê o mal, Deus vê o impuro, Deus vê a quebra da sua lei, e Ele fica, por ser um Deus justo, indignado contra a injustiça. Então, a indignação de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da injustiça suprimem a verdade. Os seres humanos, eles sabem a verdade, o texto parte desse princípio. Eles conhecem o mínimo da verdade, mas eles preferem suprimir, esconder, deixar de lado. E por isso Deus está indignado. Muito interessante, porque muitas vezes as pessoas têm essa ideia de um Deus que não é justo, de um Deus que não se indigna contra o errado, e de um Deus que é só amor, e que olha para a humanidade e está derretida com as suas criaturinhas perversas, como se fossem inocentes. E não! A Bíblia diz que Deus está indignado. Indignado porque os seres humanos estão suprimindo a verdade. E Ele vai explicar por que eles estão suprimindo a verdade. Porque o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Deus, quando criou o mundo e os seres humanos, apesar do pecado ter destruído a nossa capacidade espiritual de nos achegarmos a Deus de forma plena e natural, e nós precisarmos do Espírito Santo e do sacrifício de Cristo para que a gente possa estar em contato novamente com Deus, ainda há a possibilidade que o ser humano, não para ser salvo, mas para conhecer a verdade, há sim a capacidade dele reconhecer que existe um Deus eterno e invisível, que criou todas as coisas. Isso fica muito claro aqui para nós. No final do versículo, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez, ou seja, a criação revela que existe um Criador. Racionalmente, qualquer ser humano, em plenas capacidades cognitivas, poderia chegar a essa conclusão, que existe um Deus invisível, eterno, um Deus único, poderoso, que criou todas as coisas. Teologia chama isso de revelação geral. Eu não sei se vocês já ouviram falar. A revelação geral é isso. Deus, o texto bíblico diz que Ele se dá a conhecer. Ele se manifestou a todos os homens através da criação. Então é aquele exemplo muito bom e que a gente usa às vezes de uma forma simples para tentar persuadir
alguns que se dizem ateus. Imagina que você, num deserto, no meio do deserto do Saara, rodeado por areia, você encontre um relógio, ou como é que chama esses relógios novos aí que os meninos usam aí da Apple? Smartwatch, né? Que não é simplesmente um relógio como a gente usava na minha época, mas agora ele faz tudo. Ele fala com você, te aconselha, te dá bom dia. Alguém que encontre um relógio, sobretudo dessa alta tecnologia, no meio da areia, ninguém vai pensar que com milhões de anos, o efeito do sol, do vento naquela areia, formou metal, esse metal se organizou aleatoriamente e formou aquela máquina complexa que é o relógio de pulso ou o smartwatch. Ninguém vai pensar isso. Alguém vai pensar, um objeto de tamanho e complexidade, deve ter alguém muito inteligente por trás, ou a gente já sabendo, existe um grupo de pessoas muito inteligentes por trás disso aqui, planejando, existe muita tecnologia envolvida. A gente sabe que alguém criou aquilo. Quando a gente olha a complexidade da vida humana, a complexidade do universo, matematicamente é impossível a gente ter a vida como existe na Terra. O que a teoria darwinista propõe é de fato uma teoria e não a prova científica suficiente, apesar da ciência moderna optar por esse mito, por não acreditar na verdade bíblica, chamar a Bíblia de mito, opta por esse mito para ter uma resposta para o vazio que eles possuem, porque matematicamente é impossível tamanha aleatoriedade para que a gente tenha um universo tão complexo, sobretudo a vida humana. Por questões de quilômetros, a Lua inundaria a Terra nas suas marés. Quando a gente estuda um pouquinho de astronomia e vemos a complexidade do universo, quando a gente estuda um pouquinho de microbiologia e vemos a complexidade do corpo humano, meus irmãos, certamente Darwin, na sua limitação e no seu esforço ateístico, ele certamente propôs uma explicação para quem não aceita a revelação, mas que cientificamente isso é claro, cabal, como os 2 mais 2 é 4, isso não é verdadeiro. Prova que muitos cientistas, ainda que não sejam cristãos ou teístas, não acreditam nisso, porque é só mais uma teoria entre outras, apesar que eles nos vendem isso como se fosse uma verdade absoluta e nos chamam de loucos. Pois bem, Sócrates, que é considerado o pai da filosofia, sozinho, na Grécia Antiga, 400 anos antes de Cristo, sem o conhecimento da revelação judaica, sem o conhecimento da Bíblia, ele chegou a uma conclusão: Deus ser um ser que fica com raivinha e manda raio do céu, não é Deus. Deusa, que fica enamorada de homens e brinca com sentimentos como Afrodite, isso não é divindade. E racionalmente, sozinho, ele chegou à conclusão: só existe um Deus, e o panteão grego é uma invenção humana. Ele ensinava isso para os jovens e foi condenado à morte por causa disso. Esse exemplo de Sócrates nos mostra exatamente o que a Bíblia diz, que qualquer pessoa que raciocinar, e Tomás de Aquino nos ajuda nisso, tudo no universo, absolutamente tudo, tudo que você pegar, tudo que você pensar, existe um processo que originou. E se tudo existe um processo que originou, quando você vai regredindo, você tem que chegar a uma causa primeira. E a única resposta possível é a crença em Deus. Então, sim, meus irmãos, qualquer pessoa com racionalidade, ainda que ela não aceite o senhorio de Cristo, a Escritura, ela não vai ficar presa a ideias absurdas como as coisas vindo do nada. E o que existe, existiu, e aí é tão bizarro e aleatório, porque eles acreditam depois, quando você morre, aí o que existiu deixa de existir. É uma perspectiva totalmente sem sentido, absurda, que eles querem provar com o nome de racionalidade. Então o texto bíblico diz claramente que qualquer pessoa na sua racionalidade pode compreender que existe um Deus criador que criou todas as coisas. Existe uma causa primeira, existe alguém que startou, alguém que projetou para que a vida seja como ela é. Então ele está afirmando isso, e está afirmando que Deus está indignado porque essa humanidade que tinha capacidade e tem de conhecer esse Deus único, verdadeiro e eterno, eles optam
por acreditar fábulas, mitos, invencionices, pseudociência, pseudo-verdade, e desacreditam na revelação natural de Deus, que Deus se revela através da sua criação, inclusive. Por isso o texto bíblico diz aqui, finalzinho do versículo 20, por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Ninguém vai chegar diante de Deus e poder dizer, ninguém nunca falou da Bíblia para mim, ninguém nunca falou de Jesus para mim, por favor, me perdoa. Seremos todos naquele dia indesculpáveis, porque poderíamos racionalmente chegar à conclusão que existe um Deus Criador, ainda que isso não tenha, num primeiro momento, valor salvífico. Mas a partir desse conhecimento, dessa revelação geral, Deus poderia agregar uma revelação específica e operar salvação através do Senhor Jesus. Mas ninguém vai poder dar desculpas naquele dia. Agora, o que os homens fizeram? No lugar de reconhecer esse Deus Criador, a partir do verso 21. Tendo o conhecimento de Deus, então o autor parte do pressuposto que todo mundo poderia ter esse conhecimento, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Porque na capital do império, Roma, no primeiro século, equivalia a Atenas, da Grécia Antiga. Era o centro da cultura, era o centro da intelectualidade, da racionalidade. Então, os cidadãos romanos se achavam conhecedores, com certas filosofias e pensamentos, se achavam muito sábios, como os seculares do nosso tempo. Acham que a Bíblia é coisa de gente retrógrada, ignorante, burra, e eles estão cheios de sabedoria e tecnologia. Mas a Bíblia diz que, na verdade, eles se afirmam como sábios, mas são tolos, porque trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível. Meus irmãos, como alguém pode desprezar a verdade de um Deus único, invisível, todo-poderoso, Criador, para acreditar que uma imagem feita pela mão de um homem, de um outro homem, é um Deus? Paulo está ferindo a religiosidade greco-romana. Ele está dizendo contra o panteão grego. Não pense que Zeus e o seu panteão são verdadeiros. Não faz sentido nenhum, não há sabedoria nenhuma nisso. Como que eu faço um pedaço de barro ou esculpo numa pedra uma pessoa semelhante a mim e a partir do momento isso se torna Deus? Não há sentido nisso. Então ele está dizendo do tamanho da ignorância, da tolice da humanidade, que criou deuses às suas imagens, e aí vai numa progressão do absurdo, porque ele diz, não só fizeram imagens de seres humanos e chamaram de deuses, mas de aves, de quadrúpedes, de répteis. E até hoje nós temos isso, meus irmãos. Até hoje nós temos isso. Pessoas que se curvam diante de imagem feita por homem. Ah, mas é representação. Na prática não tem representação nenhuma. As pessoas se curvam diante de imagens. Qual é a lógica, a inteligência disso? Então, os seres humanos, apesar de terem a possibilidade de reconhecer um Deus eterno, invisível e verdadeiro, o que eles fazem? Eles criam suas próprias religiões. É incrível, porque os seculares do nosso tempo, eles xingam os crentes, eles são contra a Bíblia, eles vivem uma vida cheia de tecnologia e de uma devassidão moral, só que depois eles terminam ocasionalmente buscando religiões absurdas, acreditando em misticismos. Quantos poderosos do nosso tempo não estão presos a religiosidades tantas, que acreditam justamente nisso que o texto bíblico aqui diz que não é verdade, presos em idolatrias, em espíritos que trazem medo, que não explicam a realidade, fogem da verdade cristã, fogem do Deus verdadeiro, e na sua tolice acabam acreditando em princípios criados pelos próprios homens, em mitos e fábulas criados pelos próprios homens. Então o texto bíblico está dizendo que Deus está indignado contra essa humanidade idólatra, uma humanidade que criou deuses à sua imagem e à sua semelhança.
É muito melhor adorar um Deus que eu faça um sacrifício e Ele me dá o que eu quero, do que me render a Ele, porque Ele é o Deus verdadeiro, eu tenho que seguir as suas leis. Então as pessoas querem divindades e religiosidades que se encaixem ao seu bel prazer. É muito melhor acreditar numa religião que eu posso ter uma vida de permissividade, porque num outro momento isso vai ser feito e resolvido sem eu ter memória. Então as pessoas, elas não querem acreditar no Deus verdadeiro, porque crer no Deus verdadeiro significa submissão a um Deus criador e que tem uma lei. Só que Deus não está vendo isso sorrindo, achando que está tudo bem, preparando uma pizza para sexta-noite. Deus está indignado contra a humanidade. É isso que o texto está dizendo para nós até aqui. E aí, a partir do verso 24, nós vamos ver que Deus está indignado contra essa humanidade idólatra, e Deus não só está indignado, mas Ele já está derramando juízo contra essa humanidade. Haverá um juízo final, julgamento de vivos e mortos, mas Deus já está derramando juízo sobre a humanidade, e aqui você vai começar a entender muito do que está acontecendo hoje, talvez de uma perspectiva que você nunca viu. Deus já está derramando juízo sobre a humanidade. Como que Ele está fazendo isso? É o pior juízo que Deus pode derramar sobre uma cultura, sobre uma sociedade, sobre um grupo de pessoas. Deus, no seu amor, Ele exorta. Deus, em seu amor, Ele chama ao arrependimento. Deus, em seu amor, Ele disciplina para ver se a pessoa vem para a verdade. Então, qual é o último estágio do juízo de Deus? Ele entrega a pessoa à vontade dela. Então Deus, depois de ter levantado muitos profetas, servos, e ter colocado a igreja um firme testemunho, o que Deus está fazendo agora? Deus está entregando a humanidade ao seu bel prazer. Já que vocês não querem se arrepender, eu vou deixar que vocês vivam segundo as suas vontades. E é exatamente isso que o texto bíblico diz. Por isso, porque a humanidade é idólatra e não reconhece o Deus verdadeiro, e Deus está indignado, Deus os entregou. Versículo 26, por causa disso Deus os entregou. Versículo 24, ele entregou os seres humanos à impureza. Versículo 26, a paixões vergonhosas. Deus deixou os homens viverem segundo a inclinação pecaminosa do seu coração. Então o texto bíblico diz, no versículo 24, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Meus irmãos, Paulo está dizendo que essa idolatria que os seres humanos tinham, é muito forte o que ele está dizendo. Essa idolatria que os homens tinham a imagens de animais, imagens até de seres humanos, ela evoluiu. E agora eles não adoram mais simplesmente imagens, mas agora eles adoram a si mesmos. Por isso que quando ele diz aqui no versículo 25, eles trocaram a verdade pela mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, não é simplesmente a imagem de qualquer criatura, mas é uma alusão à adoração a si mesmo. Então os seres humanos hoje adoram a própria humanidade. Na filosofia isso nasce na modernidade, onde aquela ideia que Deus regiu o mundo foi considerado medieval, arcaico e trevas, e agora a luz vem porque o homem está no centro do mundo. É o tempo do antropocentrismo. O homem passa a ser a medida do próprio homem. Deus é um mito relegado ao imaginário de pessoas fracas. Alguém já profetizou que Deus estava morto. E criaram essa civilização moderna. E isso se cumpre de forma total, plena, cabal, agora no tempo que vivemos, na pós-modernidade. Porque não só Deus não existe mais, mas a verdade também não existe. Porque no primeiro momento, século XVI, XVII, não se acreditava mais em Deus. Deus foi jogado de lado, mas se acreditava em verdade, estava-se em busca da verdade. Mas agora até a verdade, que era a última representação de Deus nessa cultura, foi aniquilada. E como que a verdade foi aniquilada? Não é dizendo que tudo é mentira, mas é dizendo que cada um tem a sua própria verdade. Você é o Deus de você mesmo. Você é a sua própria medida. Faça como você quiser fazer, do seu jeito. Então, quando o texto bíblico diz isso, que eles trocaram a verdade e começaram a adorar a criatura no lugar do Criador, eu creio que aqui não é simplesmente uma representação de uma figura, mas uma alusão ao homem que se coloca nessa medida, porque é justamente no versículo 24 que ele vai falar, que Deus entregou os corações para quê? Para desonrarem os seus corpos entre si.
Então ele não está mais falando daquela idolatria mais primitiva, feita de imagens, mas ele está falando agora de um ser humano que desonra o seu próprio corpo com outro ser humano. E aí ele vai falar então dessa idolatria, onde a criatura é colocada no lugar do Criador. E aí ele vai expandir essa ideia a partir do versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. E aí ele vai deixar muito claro isso, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. É interessante isso, porque naquele tempo, essa era uma prática no mundo grego, no mundo romano, dos homens terem prazer com outros homens. E isso não era uma realidade entre as mulheres. Chegou ao ponto que até as mulheres também se satisfaziam dessa forma. E é interessantíssimo, porque é exatamente o que aconteceu hoje. Enquanto você tinha uma tendência nessa moralidade entre homens, e isso era velado, estigmatizado, enquanto isso vai ganhando espaço na sociedade, isso não é uma realidade só entre homens, mas é uma realidade também agora entre mulheres. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. O que o texto bíblico está nos ensinando, meus irmãos, é que essa nova moralidade que existe na nossa sociedade, ela não tem nada de nova. Ela é só o final do renascimento de séculos atrás. Surgiu-se um renascimento séculos atrás e a gente está terminando esse ciclo. É a última coisa que faltava para a gente voltar à cultura clássica, a racionalidade clássica, era a moralidade clássica. Então essa moralidade da Grécia, essa moralidade de Roma, voltou aos nossos dias. Então, aquilo que Deus fez, o método que Deus criou e a natureza que expressa e revela a vontade do Criador, foi colocada de lado e agora cada um faz o que for melhor. Essa é a nova moralidade, que representa, na verdade, uma antiga moralidade. E o que é surpreendente nesse texto é que Deus permitiu isso como juízo contra a sociedade. Isso é muito interessante. Para além, meus irmãos, de uma questão meramente política, o que nós vivenciamos hoje é, sobretudo, uma questão espiritual. E não é espiritual somente no sentido que é um avanço do diabo. É espiritual no sentido que o que nós vemos hoje é o derramar do cálice, das taças da ira de Deus, que nós vemos em Apocalipse. Então a sociedade está sendo punida, uma vez que Deus está privando ela de misericórdia e entregou ela às suas paixões, aos seus desejos. Vocês querem viver em moralidade? Então vivam. Isso é o juízo de Deus. Isso faz mal para a sociedade. Isso acaba com uma civilização. E a igreja também está sendo atingida por isso. E é muito interessante, porque a igreja do Oriente, a nova igreja de Jesus que surge nos países perseguidos, por isso que ela é perseguida, porque ela é minoria, ela não está sofrendo com isso. Não sofre com isso. Os desafios são outros. Esse juízo contra a igreja vem contra essa igreja ocidental, que, primeiro, não tem mais a Escritura como centro de todas as coisas. Abandonou o Evangelho há muito tempo e aceita tudo, contanto que a gente não tem essas práticas aqui. A igreja evangélica aceita tudo. Cada um cria um Jesus à sua própria vontade, ao seu bel prazer. E Deus agora está julgando também parte da igreja, pelo menos daquilo que se chama igreja. Nós estamos sofrendo e sofreremos muito mais. Nós seremos perseguidos, porque Deus está indignado com o mundo. E a gente é responsável por isso, porque a gente começou há 50, 60, 70 anos atrás, aqui no Brasil. Se a gente pensar na Europa, é um processo um pouco mais antigo. A gente começou a deixar a Bíblia de lado e fazer com que as coisas fossem adequadas à cultura. Então nós deixamos que o feminismo entrasse dentro da igreja. Nós acabamos com a concepção bíblica de casamento. Nós aceitamos um monte de coisa que não é bíblica.
E agora tem a última coisa que a igreja não aceita. A única coisa que a igreja do Brasil não aceita de errado é isso, gente. O resto pode tudo. O resto na igreja brasileira pode tudo. A igreja brasileira, infelizmente, está tomada por lobos devoradores. O joio tomou conta do campo. E a igreja do Senhor, ao invés de crer na Escritura e se levantar e se posicionar contra, o que a gente fez? A gente aceitou isso. Isso é um processo histórico. Porque é muito melhor ficar numa igreja que você pode casar, recasar quantas vezes você quiser, que qualquer um pode ser pastor, que qualquer um pode abrir igreja, que qualquer um pode fazer o que quiser. É muito melhor do que se submeter à vontade bíblica. Então, como a gente aceitou tudo, agora não tem mais volta. Na Europa, meus irmãos, nos Estados Unidos, existe uma minoria de igrejas remanescentes. Uma minoria. A maior parte das igrejas já aceitou tudo que a gente está tentando fazer aqui para não passar, mas vai passar. Nós seremos dilacerados, porque Deus está indignado e está derramando juízo. Porque naquele dia, só o que perseverar até o fim será salvo. O juízo de Deus vem justamente para separar o joio do trigo, para mostrar quem é e quem não é. E para aqueles que querem esse evangelho fácil e barato, agora eles estão numa situação difícil, porque eles aceitaram tudo, e agora não querem aceitar mais isso. Então quero que você entenda as coisas de uma perspectiva espiritual. Essa transformação da nossa cultura no campo da moralidade é o último estágio do juízo de Deus. O que vem a seguir é o que aconteceu na cultura daquela cidade do Antigo Testamento, que vivia essa moralidade. O que resta é o juízo final. O Senhor Jesus está vindo para julgar todas as coisas. E aí o texto bíblico continua no versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Isso é muito interessante. O juízo de Deus aqui no texto se manifesta de duas formas. Primeiro, Deus entrega as pessoas para suas paixões, para suas vontades. Façam o que vocês quiserem fazer, vivam segundo as inclinações do seu coração. É o juízo de Deus. Segunda forma do juízo de Deus, Deus entrega aos homens aos seus pensamentos e às suas ideologias. Então o texto bíblico diz no verso 28, desprezaram o conhecimento de Deus, então agora Deus entrega a eles a um modo de pensar equivocado, errado. Então, é por isso que existem cada vez mais ideologias, perspectivas da realidade completamente fora do cristianismo. Porque a humanidade, ela tem dentro de si essa depravação espiritual, porque nós pecamos contra Deus e o pecado nos escraviza. Mas Deus estava segurando dentro de nós os monstros que haviam, por causa da sua graça e misericórdia. Mas nesse último estágio do juízo de Deus, o que ele faz? Ele tira a sua mão protetora, que é chamada na teologia de graça comum, ou reduz, não tira completamente, naturalmente, mas ele reduz, para quê? Para que agora, como juízo de Deus, as ideologias e pensamentos humanos prevaleçam. E aí a gente tem no cenário esse número de filosofias, de propostas, de cosmovisões absurdas, insustentáveis, deploráveis e contrárias à própria natureza. Então Deus entregou a humanidade aos seus pensamentos, e esses pensamentos vão dar origem a uma sociedade que está cheia de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Olha que interessante, quando nós olhamos para o nosso cenário político, e a gente vê injustiça, perversidade, avareza e maldade. São poucos o que tem ética, são poucos o que tem honra. Por quê? Porque Deus entregou a humanidade às suas ideologias. Então eles acham que é assim que funciona. Eles acham que é assim que é correto. E é assim que as coisas são feitas. Cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e uma vasta lista. E o que é destacável aqui, no versículo 32, ele complementa o que ele disse no versículo 28.
Embora conheçam a sentença de Deus, de os que praticam tais coisas são passíveis de morte, ou seja, viver na prática desse pecado te dá morte espiritual e você não vai poder viver com Deus eternamente, apesar de saberem disso, eles não somente praticam essas coisas, mas também aprovam as que as praticam, ou seja, a mentalidade do mundo não é só uma permissividade para se praticar essa lista aqui com quase 20 traços e práticas e comportamentos pecaminosos. A mentalidade não é simplesmente permissiva, ela é instrutiva. Na nova moralidade, na perspectiva do mundo, gostar de dinheiro, lutar por dinheiro, ser avarento é o correto. Porque o que importa é o aqui e agora. Estar cheio de malícia é correto, afinal de contas você vai ser bobo. Então é isso que ele está dizendo, que essas práticas exigem ser inimigo de Deus. É absurdo, é algo realmente que faltam palavras para definir. Se estuda na escola e é aceito na escola brasileira, inclusive é ensinado porque está lá para ser ensinado, desde a Gênesis, está lá nas bases curriculares, várias outras religiões com o nome de cultura. Diversas ideologias e perspectivas da realidade são ensinados como possibilidades. Agora, o cristianismo só é ensinado e tocado como a razão de todo o mal do planeta Terra. Então é isso, ser inimigo de Deus, ser inimigo do Evangelho, não é só uma possibilidade, é o que é correto nessa cultura. Orgulhosos, insensatos, eu poderia demonstrar isso em todos esses atributos aqui. Quero que você entenda isso, que essas práticas que existem no nosso tempo evidenciam que Deus entregou aos seres humanos não só essas práticas pecaminosas, não só os desejos do seu coração, mas essas ideologias e filosofias equivocadas. Então, muitas vezes nós temos aquela ideia de que nós somos vítimas por causa do avanço do diabo e essas novas ideologias e perspectivas, e a perspectiva da soberania de Deus é outra. É o Deus eterno, invisível, soberano, que quando derramou justiça sobre a cultura do nosso século, permitiu que todas essas formas equivocadas e toda essa inclinação do coração do homem tomasse lugar. E isso é o juízo de Deus contra a própria cultura, e esse também é um juízo de Deus que começa na casa do próprio Deus. Qual é a conclusão, meus irmãos? É que Deus derrama juízo sobre a humanidade idólatra, entregando as suas vontades e os pensamentos equivocados. Então, isso é muito importante para você começar a entender o que é o Evangelho. O Evangelho não é necessário porque o diabo está no seu corpo, porque o pecado está acabando com você, e aí você precisa de um Salvador. Você precisa de um Salvador porque Deus está indignado com a sua conduta pecaminosa. Se o problema fosse com o diabo, seria fácil de resolver. O seu problema é com Deus. Nós quebramos todas as leis de Deus. Existe aquele versículo, temai antes o que mata e pode lançar no inferno. E o que não conhece o texto bíblico acha que está falando do diabo. O diabo não mata nem manda ninguém para o inferno. Ele será lançado no inferno. Quem é o Senhor soberano, juiz sobre todas as coisas, é o Deus único, verdadeiro, invisível e eterno. Nós temos que resolver nosso problema com Deus. E o nosso problema com Deus é resolvido quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo. É por isso que a palavra evangelho significa boa notícia. Porque essa situação deplorável que a humanidade vive é uma péssima notícia. É uma péssima realidade. Só que existe a boa notícia de que Jesus morreu por nós, para que essa ira de Deus, essa indignação de Deus, esse juízo de Deus não seja derramado sobre nós eternamente. Mas, a partir do momento que a gente crê que Ele derramou esse cálice final da sua indignação sobre o seu Filho Jesus Cristo, Ele agora pode nos perdoar. Nós temos uma vida paralela a esse mundo iníquo e vivermos a cultura celestial na terra e eternamente vivermos com Deus para sempre. Então o Evangelho só faz sentido quando você entende que Deus está indignado. E as pessoas têm um problema muito sério. É justamente quando a gente entende quão deplorável é a realidade humana que se faz necessário o poder de Deus através do Evangelho. Então, meus irmãos, quando vocês forem
anunciar o Evangelho de Jesus. Não comece dizendo que o problema das pessoas são os roubos e a violência urbana. O problema do ser humano é que ele é pecador, deplorável. A indignação de Deus é forte contra ele, e se ele não fizer as pazes com o Senhor enquanto ele é o advogado, um dia vai ter que encará-lo como juiz. É assim que nós começamos a pregar o Evangelho. E se o Espírito Santo não convencer as pessoas disso, não há Evangelho e não há evangelismo. E quanto a nós, que já cremos no Senhor, é motivo de celebração, de descanso, de paz, de saber que essa indignação que o Senhor poderia ter contra a sua vida, que você é pecador e merecedor disso, Ele, por pura graça e misericórdia, já derramou sobre Jesus, e você pode viver a sua vida em paz. E você que está aqui, ou porventura ouvirá essa gravação, se você ainda não clamou a Deus para que perdoe os seus pecados, se você ainda não conhece o poder salvador de Jesus, faça isso nessa manhã. Entregue sua vida ao Senhor. Não espere o Senhor voltar para o juízo final. Veja como Deus já está julgando essa cultura e rapidamente tome uma decisão ao lado daquele que pode salvar a sua vida. Claro, meus irmãos, que essa palavra ela não resolve todas as perguntas a respeito dessa nova moralidade. Isso não é de maneira nenhuma um chamado para que a gente assista o avançar do mal de forma passiva. Não. No que diz respeito a nós, nós queremos ser sal e luz e contribuir para que o mal não avance. Por outro lado, nós precisamos ter uma perspectiva espiritual e entender que Deus não está alheio a isso, a ponto que a gente milita sim, mas sempre no campo da santidade e sempre tendo a perspectiva eterna. É por isso que a Bíblia fala que quem é espiritual discerne todas as coisas. Porque enquanto algumas pessoas veem só o que é físico, a gente consegue ver as questões da perspectiva de Deus, porque Ele já nos tem dado a mente de Cristo. Então nós podemos militar na terra, mas sem esquecer que as nossas armas são espirituais e são poderosas em Deus. E meus irmãos, o apóstolo Paulo explica o que é o Evangelho nessa carta, porque ele está motivado a compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Ele quer ir a Roma porque ele quer falar desse Evangelho para as pessoas. E é disso que a gente está falando. A gente não vence essa avalanche dessa nova moralidade com guerras e conflitos humanos. Como eu disse para os irmãos, dentro do mundo ocidental, talvez o último grande país que ainda não tombou é o nosso. Na Europa e nas Américas é triste. Quem já visitou a Europa sabe do que eu estou falando. A gente não pode ficar dando muitos detalhes, porque isso aqui está sendo gravado. A gente tem que ter muita sabedoria no que a gente fala. Mas o último país grande no Ocidente a ser tombado é o nosso. O Ocidente já foi completamente tomado pelo que hoje é um grande desafio para nós. E o que ocorre, meus irmãos, a única forma da gente vencer isso é a forma que Paulo tinha para vencer esse problema no século I. Como que Paulo via que ele podia acabar com a situação deplorável da humanidade da civilização romana? Qual era o caminho que ele usava? Qual era a pregação do Evangelho. Porque assim a gente implode o império das trevas de dentro para fora. Deus nos colocou infiltrados nessa cultura perversa, e aí cada pessoa que você ganha para Cristo é uma bomba atômica colocada ali, para no tempo certo o Senhor possa resolver todas as coisas e redimir todas as coisas. Então sim, a gente vota, sim, a gente se posiciona. Natan se posicionou na sala de aula, diante de uma ideologia perversa que estava sendo colocada ali. Ele falou: não, professor, isso aí não é a única verdade não, e me respeite, não faça essa acusação. É isso que a gente espera de cada um de vocês aqui, na faculdade, lá no ensino médio, no fundamental, de você no seu local de trabalho, que a gente põe a vírgula nas frases dissolutas de homens perversos. E não falo isso porque sou pastor, mas porque quando estive nesses lugares eu o fiz também, e a gente tem que fazer. Porém, o mais importante não é
uma militância terrena, mas é a pregação do Evangelho. Às vezes as pessoas acham que a grande missão da igreja é focar nesse grupo e ficar batalhando contra esse grupo. Meus irmãos, não importa se é esse grupo, se é outro grupo, se é um radicalismo religioso que vem lá de fora, não importa. Jesus, lembre-se da semana passada, o Evangelho é poderoso para salvar todas as pessoas, em todo lugar. Então a gente não tem que ver esse grupo como inimigo, a gente tem que ver esse grupo como alvo do amor de Deus. E nos capacitarmos ainda mais para pregar o Evangelho a eles, porque o Evangelho é poderoso para transformar todas as coisas. Oremos. Senhor, diante dessa verdade bíblica que nos ensina que o Senhor não é um Deus passivo, que o Senhor não é um Deus que está de férias, mas é um Deus que domina sobre todas as coisas, é Senhor e soberano sobre tudo, e é um justo juiz, um texto que nos ensina que o Senhor já tem derramado, e temos visto os sinais desse derramar da sua justiça sobre essa civilização. Ó Deus, só nos resta pedir misericórdia, só nos resta reconhecer que somos falhos, pecadores e pedir compaixão, só nos resta, Senhor, te glorificar, porque em Cristo Jesus o Senhor já nos salvou, e pedir que o Senhor nos ajude para que sejamos instrumentos para a salvação de outras pessoas. Queremos ser esses instrumentos que são meios que o Senhor usa para salvar pessoas aqui. Queremos ter essa visão global e alcançar pessoas em outras nações, porque diante dessa situação deplorável da humanidade, Senhor, somente e tão somente o Teu Evangelho poderoso pode fazer algo. Nos ajuda, nos dá graça, nos capacita, nos ajuda a termos um coração grato por esse Evangelho que é poderoso sobre nossas vidas. E se alguém está aqui e ainda não é alvo desse poder de Deus e ainda não foi salvo, que o Senhor complete sua obra nesse dia, Senhor. Salve essa pessoa. Tem misericórdia da nossa sociedade, Senhor. Tem misericórdia da nossa civilização que está ruindo, Senhor. Deus, tem misericórdia do nosso país, meu Pai. Ó Deus, tem misericórdia de nós, porque quando o Senhor derrama juízo, todos nós sofremos. Teu povo tem sofrido, Senhor. Abrevia, como o Senhor disse que faria, esses dias, para que todos os eleitos do Senhor, todo o teu povo, seja preservado e salvo para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.